alguém tiver algum Bem, problema, precisar que eu passe algum slide, é só me falar que eu mando meu e-mail, ok? muito obrigada, Dara. muito obrigada. Eu vou falar um minuto ou dois só para apresentar o simpósio. Nosso simpósio é Interartes, Literatura e suas interfaces, é o grupo 2. E as coordenadoras somos Júlia Morena, da UFPA, Universidade Federal da Bahia, e eu, que sou Sara Rojo, da Universidade Federal de Minas Gerais. O intuito do simpósio e inclusive das agrupações que a gente fez foi que fôssemos capazes de criar um diálogo entre textos que de alguma maneira poderiam conversar, não? Poderiam ter coisas em comum, elementos em comum que permitissem um certo debate. Então, o ideal, tomara que a gente possa mesmo, é que no fim das mesas deixemos apenas alguns minutos para intercambiar alguma ideia entre nós. Isso significa, basicamente, que todo mundo tem que respeitar muito, muito a ideia dos 15 minutos. Porque se alguém decide falar 30 minutos, não vamos a poder fazer este intercâmbio e, inclusive, não vamos a poder compartilhar todas as comunicações, não? Essa é a situação. Bom, agora eu deixo a Júlia, que vai ir apresentando cada uma eh, das pessoas que hoje compõem nossa mesa. Estou muito feliz de estar com vocês e achei os títulos e os resumos super interessantes. Oi, gente, bom dia. Sejamos todas muito bem-vindas a esse simpósio, né? Hoje estamos aqui só mulheres, então vou usar só o bem-vindas mesmo. Depois, quando os rapazes chegarem, a gente os inclui, né? No cumprimento. Como disse Sara, estamos muito felizes com o simpósio, com os temas, né? São temas muito diversos, pensados aí nas interfaces entre a literatura e outras linguagens artísticas. Então, a gente tem, imagino que todo mundo tenha lido os títulos dos trabalhos, mas a gente tem interfaces com cinema, com teatro, com a pintura, com a música, com a capoeira, com a moda, com a intermedialidade, né? Pensando aí principalmente a questão dos periódicos, dos jornais, etc. Então, assim, é um simpósio muito diverso, com esse ponto que transpassa todas dessas interfaces da literatura com outras linguagens artísticas, né? A gente tentou organizar o simpósio de modo a criar o máximo de diálogo possível entre os trabalhos. Então, a gente espera que isso fomente realmente o debate entre a gente, né? A conversa, o compartilhamento mesmo, teórico, reflexivo, enfim, sobre os trabalhos uns dos outros. Então, vocês vão ver que muitas vezes os temas vão se cruzar, não só no mesmo dia, mas também transpassando aí os 2 dias que a gente tem, as 4 sessões que a gente tem. Então, realmente, a gente fez isso pensando no convite ao diálogo e incentivo a que a gente tenha mesmo, nesse tempinho final, um bate-papo entre a gente, né, para crescer as nossas reflexões. Acho que essa é a principal função de um simpósio, é circular o conhecimento, mas também crescer em reflexões entre nós, né? Então, realmente é um convite a isso, é um incentivo a que a gente faça isso ao final de cada sessão e que os diálogos continuem ao longo das sessões, né? Para isso, eu vou repetir o que Sara disse sobre os 15 minutos, para a gente poder se manter. Eu vou ajudar aqui a controlar um pouquinho o tempo, tá? Então, quando se ultrapassar, eu vou mandar mensagem aqui no chat, então fiquem atentas também para isso, mas acho que todo mundo vai manter o tempo. Não sei se eu estou esquecendo algum recado, alguma coisa assim, acredito que não, mas com isso acho que a gente pode dar início às nossas comunicações. Ficamos muito felizes com os resumos, com os temas, e acho que vai ser bem bacana. Então, acho que a gente já pode dar início. A gente vai começar com o trabalho de Bárbara, né? Bárbara Monique Monteiro Albuquerque,
E o trabalho de Bárbara, o título é Cinema e Literatura, Diálogos Intermediáticos nos Filmes de Joaquim Pedro de Andrade. Então, Bárbara, são 8h08, mais ou menos, para mim, e você tem 15 minutos, tá bem? A palavra é sua. Bárbara, seu microfone está desligado, tá? Certo, vou só projetar aqui. Janela, tela. Tranquilo, a gente começa a contar quando você projetar, tá? Uhum. Deixa eu ver, eu printei a minha tela, né? Para a apresentação. Tela inteira. Ok. Consegui apresentar? Eu acho que ok, né? Tá aparecendo para a gente direitinho. Certo, então, deixa eu voltar aqui. Que horas? 8h10, é isso? 8h10, certinho. Então, mais uma vez, bom dia a todas. Me chamo Bárbara Albuquerque, sou mestranda em literatura do Pós-LET. Pós-LET é o programa de pós-graduação da Unifespa, Universidade do Sul e Sudeste do Pará. E nesta manhã eu trago cinema e literatura, diálogos intermediáticos nos filmes de Joaquim Pedro de Andrade. Meu objetivo é analisar alguns filmes do diretor, Joaquim Pedro, a fim de entender como cinema e literatura dialogam e se relacionam nas produções do cineasta, e ainda como essas obras desvelam as múltiplas possibilidades de transa entre uma mídia e outra. Para tanto, as obras selecionadas, no caso vão ser duas, serão aqui estudadas à luz da intermedialidade. Essa entendida na presente pesquisa como a relação entre as muitas mídias existentes e as suas interferências mútuas. No meu artigo, eu fiz uma seleção de 3 filmes, mas para a apresentação eu trouxe 2 por conta do tempo, e ainda assim acho que vai estourar um pouco, vai ficar, na verdade, no limite do tempo. Então, serão dois filmes. O Joaquim Pedro, ele produziu, ao total, durante sua vida, 13 filmes, e entre esses 13, 6 deles têm uma relação direta com a literatura. Então, a vontade era trazer os 6, fazer uma análise dos 6, mas a gente tem que fazer uma seleção. E quem foi o Joaquim Pedro, né? Para quem não conhece, o Joaquim, ele foi um importante cineasta brasileiro, um dos fundadores do Cinema Novo. Ele nasce no Rio de Janeiro, em 1932, entra para a faculdade de Física, e só que lá na faculdade ele tem, vamos dizer assim, uma paixão. Ele acaba se apaixonando pelo cinema, ele participa dos cineclubes na época, escreve no jornal da faculdade sobre cinema, e ali ele conhece colegas que serão fundadores, junto com ele, do Cinema Novo. Então, o Glauber Rocha, o Paulo César Saraceni, o Alex Vianney, e o Joaquim, ele vai, então, junto com eles, fundar o movimento Cinema Novo. E só para quem não lembra muito o que foi o Cinema Novo, né, o que é o Cinema Novo é tido por vários pesquisadores como um dos mais importantes movimentos cinematográficos da história do Brasil. Ele visava contestar o modo de fazer cinema de, até então, as chanchadas, que era aquele cinema muito, a grosso modo, né, comédia, muito mais de entretenimento do que artístico. Então, eles contestavam tudo isso e buscavam fazer um cinema mais ligado com a ideia de autor, de autoria, um puro, entre aspas. Então, esse é o Joaquim Pedro. E, passando um pouco agora para a intermedialidade, que também é um termo que nem todas as pessoas são familiarizadas,
eu trouxe aqui o conceito de que a intermedialidade designa os muitos fenômenos possíveis que acontecem entre as mídias. Então, a intermedialidade, ela é como se fosse uma atualização da ideia dos estudos interartes, uma vez que ela consegue abranger, vamos dizer assim, muito mais produções de caráter humano, objetos, para que possa haver estudos, né, entre essas produções humanas. Por exemplo, a literatura, ela é considerada, né, uma arte, e também, no estudo da intermedialidade, ela é considerada uma mídia, né? E o que seria a mídia? A mídia é aquilo que transmite um signo, ou uma combinação de signos para e entre seres humanos com transmissores adequados através de distâncias temporais e ou espaciais. Então, a literatura, já que ela transmite um signo, ela também é uma mídia. Assim como o cinema, né? Falei do cinema, na verdade. O cinema, ele é uma arte e pode ser considerado uma mídia. A literatura também, né? Uma arte pode ser considerada uma mídia, já que ela transmite um signo. Já um HQ, uma história em quadrinhos, geralmente ela não é considerada uma arte, né? Mas ela é uma mídia. Então, a intermedialidade, ela consegue abraçar, diríamos assim, um conjunto maior de transmissores de signo e estudar os fenômenos de relação entre eles. A Irina Rajewicki, ela consegue dividir, né, para facilitar, eu acredito, o nosso entendimento sobre os fenômenos, os vários fenômenos que acontecem entre as mídias, em 3 subcategorias, a intermedialidade. E aí nós podemos dizer que tem a combinação de mídias, a combinação de mídias, as referências intermediáticas e a transposição midiática. Combinação de mídias, quando ocorre, por exemplo, uma mídia, por natureza, ela é composta por outras mídias. O cinema, eu acho que o cinema é um ótimo exemplo. O cinema, por si só, pela natureza dele, ele comporta outras mídias. Então, no cinema, a gente vai ter teatro, nós vamos ter a música, nós vamos ter a fotografia. Então, ele é multi. O HQ também é uma historinha em quadrinhos, né? Nós temos ali o texto verbal, nós temos a imagem. Então, é uma combinação de mídias que formam uma, por natureza. Referências intermediáticas é quando uma mídia, ela consegue, né, dentro do seu texto, fazer referência a uma outra mídia. Quando um filme, ele, por exemplo, usa um diálogo, né, de um livro, de uma obra literária, ou quando ele faz referência a uma pintura, a uma peça teatral. Então, ali nós temos uma referência, é uma mídia que faz uma referência a uma outra mídia. E a transposição midiática é o que nós conhecemos como a adaptação, quando um texto ele passa de uma mídia para uma outra, né? Um livro que vira um filme que vira um livro que vira um jogo de videogame. Então, eu acredito que é o que nós temos mais, não familiaridade, mas estudos, pesquisas sobre. Estou falando isso assim de forma muito, grosso modo, muito rápido. Bom, então agora eu vou passar para a análise dos 2 filmes. Eu escolhi 2 filmes que são logo do início, eu trouxe nesse momento, logo do início da carreira do Joaquim. Muito mais pelo gosto, eu gosto muito desses 2 filmes, então eu alinquei muito essa questão do gosto. Então, o primeiro filme é O Poeta do Castelo, de 1959, e é um curta, na verdade, ele tem cerca de 12 minutos. Esse filme ele é muito fácil, na verdade, os 2 são muito fáceis de você encontrar no YouTube, então depois quem quiser eu indico muito. Então, O Poeta do Castelo é um documentário, uma espécie de documentário curta, que faz um recorte do cotidiano do Manuel Bandeira, do grande Manuel Bandeira. Então, nós começamos no filme, somos iniciados no filme, o filme começa com o Manuel, essa aqui é uma cena, uma cena logo do início, ele caminhando para comprar um leite na esquina do seu prédio, lá no Rio de Janeiro. Um detalhe importante, aqui um parêntese, né? O Manuel,
Manuel Bandeira, Bandeira, ele era padrinho do Joaquim Pedro de Andrade. Então, a relação do Joaquim com a literatura é uma relação praticamente de berço, assim, de casa mesmo. Então, tendo como padrinho o Manuel Bandeira, né? E voltando para o filme. Então, nós acompanhamos o Bandeira comprar leite, e, assim, tudo muito singelo, muito... uma fotografia muito simples, mas, ao mesmo tempo, muito poética. O Bandeira tem um ar meio solitário. E quando ele está voltando para o apartamento, para a casa dele, com o leite, nós escutamos em off uma voz que recita Belo, Belo Segundo, que é um poema do Bandeira, e é o próprio Bandeira que está recitando o poema. Então, nós temos uma cena maravilhosa do Bandeira andando com o leite na mão, e ao fundo nós escutamos Belo, Belo, minha bela, tenho tudo que não quero, não tenho nada que quero. Então, eu acho linda essa cena. E ele volta, e depois nós acompanhamos ele dentro do apartamento, fazendo ali, preparando o café da manhã, e enquanto ele está preparando o café da manhã, nós escutamos de novo a voz em off, dessa vez recitando Testamento, outro poema dele. E uma áurea, assim, muito desmistificadora, né, do grande poeta, num lugar tão simples, porque o apartamento dele é muito simplório, muito simples, não tem muitos móveis, não tem coisas assim que diríamos luxuosas, e é muito solitário também. E o Joaquim, ele faz um trabalho de deixar isso bem evidente. E ao fim, eu acredito ser o ápice assim, do filme, é quando o Bandeira sai do seu apartamento e começa a caminhar por uma avenida principal, e em torno dele estão passando carros, pessoas, e a câmera, ela faz um trabalho, né, de planos abertos e fechados para focar o Bandeira e, ao mesmo tempo, focar tudo que está acontecendo. E nós escutamos a voz em off, dessa vez recitando Vou-me embora para Passárgada. Então, é lindo, né? O próprio Manuel recitando e ele caminhando ali naquela avenida e as coisas acontecendo em torno dele e ele quase que em Passárgada, né? Em outro lugar. Então, o Joaquim, né? Nós vemos claramente a relação com a literatura nessa obra. Ele escolhe, primeiro, um poeta para protagonista, ele faz um recorte da vida do poeta, do Manuel Bandeira, tem a leitura, né, dos poemas em voz off, existe também um jogo muito nítido entre imagens e poesia, e o próprio trabalho cinematográfico, ele busca essa poética, né, tirar essa poética do filme. Nós percebemos isso com o jogo de luz, a posição da câmera, a fotografia do filme, o cenário, os cortes. É um trabalho muito, muito, muito sensível. E aqui nós percebemos um diálogo estabelecido entre a literatura e o cinema no sentido de uma referência intermediática. Então, aqui nós temos uma mídia, que é o cinema, que está fazendo referências a todo momento a uma outra mídia, que é a literatura. E agora, o segundo filme, que tem o título O Padre e a Moça, ele é de 66, também um outro filme preto e branco, e aqui nós temos a adaptação de um poema, O Padre, a Moça, do Drummond de Andrade, do Carlos Drummond de Andrade, publicado em 62, no livro Lição de Coisas. Então, a diferença entre o poema, o livro, e o filme é bem curta. O enredo, né, se passa em torno de um padre que se apaixona por uma moça, ela também se apaixona por ele, é um amor mútuo, e eles decidem fugir. O poema, ele já começa com a fuga. Já no filme, essa fuga, ela só vai estar no meio, na metade do filme, inserido na metade do filme. Então, no poema, o Drummond começa a conversa, o padre furtou a moça, fugiu. Essa fuga, no filme, só vai acontecer na metade e no final. O Joaquim, ele, na verdade, faz 2 fugas no filme.
Já no poema, nós temos o percurso do poema todo é um percurso de fuga, diríamos assim. A fuga está por todo o poema. Então, nós percebemos que tem uma simetria de tempo e de espaço entre as duas obras, né? O Drummond, ele não localiza, vamos dizer assim, aonde estão, de onde fugiram o casal. Já o Joaquim Pedro, ele coloca a história, ambienta a história numa cidade bem pobre, bem humilde, numa cidade do interior de Minas Gerais. Então, ele coloca ali, faz um contexto. Outro exemplo para mostrar essa assimetria, o Drummond tem uma estrofe que ele faz os personagens, os protagonistas, fugirem, né? Passarem por várias cidades, na verdade, do Brasil. Já o Joaquim, ele não coloca isso no filme. Nós temos uma inserção de novos personagens e aprofundamento nas características pessoais e históricas dos protagonistas. Então, o cineasta, o Joaquim, ele vai caracterizar, dar histórias para esses personagens, colocar mais intrigas, contar, por exemplo, como é que o padre chega nessa cidade, a relação também da moça, que era a moça mais bonita da cidade, as outras mulheres tinham inveja. Tudo isso não tem no poema. Como eu falei, o poema fala muito mais da fuga, e já o filme, ele cria todo um enredo em relação à história individual de cada personagem, e depois eles juntos. Tem a permanência, entretanto, né, da problemática do amor proibido e da fuga nas duas obras. Então, ainda assim, o amor proibido, esse amor entre um padre e uma moça, continua nas duas obras, e tem também a questão da fuga. Só que essa fuga, ela vai ser diferente em cada obra. A fuga do poema, ela é muito mais uma fuga da sociedade. O padre, ele é muito mais determinado em fugir com a moça. Ele já começa o poema fugindo, e está certo disso, e a perseguição em relação aos religiosos, à sociedade que fica perseguindo os dois. Já no filme, essa fuga é muito mais pessoal, assim. O padre, ele está em constante questionamento, se ele foge ou não, se ele faz ou não. Tem um conflito pessoal muito forte no padre, com ele mesmo, que não aparece no poema. Então, tem essa diferença, assim, bem marcante. Tem uma desarmonia... Oi, desculpa. Desculpa eu te interromper. É porque o seu tempo já finalizou, aí eu gostaria de pedir para finalizar também, tá bom? Tá bom, então já vou finalizar. Tem uma desarmonia, então, só para finalizar, entre os ritmos da obra. O poema, se vocês já leram, ele é muito rápido, assim, ele é rápido, né? Ele tem uma velocidade um pouco frenética, já o filme não, ele é lento, ele tem toda uma questão também do trabalho do vazio. Alguns pesquisadores comparam muito com o cinema do Bresson, do Robert Bresson. Então, tem essa diferença. E aqui nós vemos uma transposição, né, uma relação entre literatura e cinema, a partir de uma transposição intermediática, quando uma obra passa um texto, né, ele passa de uma mídia para outra. E é isso, minhas considerações finais. Por meio de curtas e longas, documentários e muito trabalho bibliográfico, o Joaquim Pedro foi uma das mentes criadoras e definidoras do cinema novo e do Brasil enquanto projeto estético, literário e cinematográfico, que impulsionou toda uma geração. Contudo, em relação à literatura, o diretor não caminha na via da simples transposição, passagem de uma mídia para outra. Seu trabalho intelectual na construção de sentido entre uma obra literária e uma obra cinematográfica revela seu complexo procedimento estético e crítico à medida que os seus filmes vão tomando forma. Muito obrigada e mil desculpas por ultrapassar o tempo. Obrigada, Bárbara. Perfeito. Vou passar agora a palavra rapidamente para Edmara Lisboa, cujo título do trabalho é Introdução à Música do Sangue, um caso de paixão entre cinema e literatura. Bom dia, Edmara, a palavra é sua. Deixa eu parar aqui. Tá. Bom dia, Júlia, obrigada. Agradeço também a Sara, né, a vocês duas por terem montado esse simpósio e pelo cuidado assim, precioso em escolher os trabalhos que mais
estão parecidos, mas dialogam, e o meu projeto, o meu trabalho está muito próximo, né, do recorte da Bárbara, então eu tenho certeza que nós teremos um diálogo muito bacana aqui depois das apresentações. Eu vou compartilhar também a tela e os slides, só um minutinho. Vocês conseguem ver? Está perfeito aqui para a gente. Ah, maravilha, então. Bom, a apresentação que eu faço hoje é parte da pesquisa de pós-doutorado que eu concluí agora em maio, né, recentíssimo, na Unesp de Araraquara, mas que eu ainda não finalizei totalmente, estou ainda me dedicando a isso, porque eu pretendo publicar em livro uma discussão sobre essa relação entre Lúcio e Lacerda, a minha proposta, né, no livro, no projeto, é discutir a presença de Lúcio Cardoso, esse expoente da vertente intimista do modernismo literário, conhecido sobretudo pelos seus romances e novelas, na filmografia de Luiz Carlos Lacerda, um cineasta de formação cinemanovista, mais conhecido pelo apelido de Bigode, dado pelo Nelson Pereira dos Santos, de quem ele foi assistente de direção nos filmes rodados em Paraty, né, onde o Nelson e a sua equipe construíram uma espécie de autoexílio paradisíaco logo após o AI-5. Então, o trabalho do Lacerda no cinema, nessa relação com o cinema novo, começa ali no que a gente classifica como terceira fase, né? Então, ele é um pouco herdeiro do que o Joaquim Pedro tinha apresentado alguns anos antes, e está ali muito próximo do cinema do Nelson Pereira dos Santos. A palavra paixão, que eu trouxe sublinhada, perpassa a relação de Lúcio Cardoso com o cinema. Vou começar, então, pelas questões que envolvem Lúcio no cinema antes de entrar no Lacerda. O próprio Lúcio destacou em seus diários a arte cinematográfica como a sua primeira paixão, rememorando programas inventados em criança com telas improvisadas. Ele comenta que o gosto pela representação, que o levou também ao teatro, tinha impacto sobre a sua escrita romanesca, fazendo-o buscar atingir depressa as cenas capitais, os diálogos decisivos. Em finais dos anos 40, Lúcio integrou um grupo do produtor João Tinoco de Freitas, pai do Bigode, na tentativa de criação de um cinema de arte no Brasil. Participou como roteirista, assistente de direção e produtor associado no filme Almas Adversas, nosso primeiro longa de ficção inspirado no neorrealismo italiano. Com o mesmo grupo, fez tentativas como diretor de cinema de autor, antes mesmo de a expressão ser cunhada pela crítica francesa. Mas o seu filme, A Mulher de Longe, ficou inacabado. Então, houve essa tentativa, né, liderada pelo Tinoco de Freitas, produtor, que vai, sobretudo, participar muito intensamente do cinema novo, sobretudo dos primeiros filmes ali dos anos 50, houve em finais dos anos 40 essa tentativa de começo de um cinema de arte, e o Lúcio foi uma figura central nessa empreitada que acabou não dando certo. O Mário Carelli, importante cardozenista, dimensionou os esforços de Lúcio como artista do espetáculo, considerando um precursor falhado de nosso teatro e cinema novos modernos. O Lúcio também está muito ligado ao teatro, né? Ele tem uma peça que estreou com os comediantes ali na mesma sessão histórica do Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues, então há um pouco essa imagem do Lúcio falhado nos seus esforços em relação ao espetáculo, tanto no cinema como também no teatro. Contudo, o roteiro de Porto das Caixas, filmado em 62 por Paulo César Saraceni, constitui um importante passo na construção do cinema novo, embora o projeto maior de Lúcio e Saraceni se tornarem a dupla Tom e Vinícius do cinema nacional, né, olha só que linda era a ideia deles, infelizmente não pôde ir adiante devido ao AVC que o Lúcio sofreu em 62, o impossibilitando de escrever pelo restante da vida, que ele, apesar disso, continuou dedicando à arte, desenvolvendo uma produção consistente como pintor. Em torno de Lúcio, Saraceni compôs a sua Trilogia da Paixão, vejam a palavra aparecendo de novo, adaptando, né, posteriormente, então, além de levar ao cinema o roteiro de Lúcio, Porto das Caixas, Saraceni adaptou depois a Crônica da Casa Assassinada, que é o grande romance de Lúcio, né, um dos mais importantes romances brasileiros do século XX, e O Viajante, que é o romance que o Lúcio deixou inacabado por conta do AVC.
Também Rui Santos, que trabalhou com Lúcio no Grupo do Tinoco, e como diretor de fotografia, dirigiu em 77 uma adaptação da novela O Desconhecido. E as cineastas Eliane Terra e Carla Holanda lançaram em 93 um documentário sobre Lúcio, composto sobretudo por entrevistas. Então eu resumo nesse slide, né, a presença de Lúcio no cinema de terceiros, que não é Luiz Carlos Lacerda. Então entremos no Lacerda. Já a presença de Lúcio no cinema de Luiz Carlos Lacerda é mais frequente e sistemática. Dos mais de 30 documentários realizados por ele, a maior parte deles, né, dedicado a grandes personalidades das artes e da cultura brasileira, 2 são diretamente tributados a Lúcio e outros 2 lhe fazem citações diretas. Dentre os 9 longas de ficção, 3 utilizam textos-fontes de Lúcio e outros 3 possuem remissões ao escritor. Mesmo os 3 curtas de ficção que adaptam textos de Cecília Meirelles, Jorge de Lima e João do Rio possuem um tratamento temático que é remissível a Lúcio Cardoso, pois ressaltam a potência de personagens femininas transgressoras, as quais adotam a paixão como instrumento de denúncia das hipocrisias da família burguesa, fazendo ruir o patriarcado. Além disso, foi através de Lúcio que Lacerda conheceu Clarice Lispector, com quem escreveu um roteiro adaptado do conto O Ovo, filmado apenas em 2003 por Nicole Algrande. Em entrevista a Carlos Alberto Matos, de 94, Lacerda distingue 2 momentos do seu cinema. Uma primeira fase em que filma ao modo da escrita cardosiana, buscando o equivalente fílmico da introspecção psicológica, e uma segunda fase mais voltada para a comédia e para o cinema popular. Desde o centenário de Lúcio, em 2012, é possível identificar uma terceira fase que reacentua o traço poético cinema-novista da obra de Lacerda, à medida que reapresenta a literatura cardosiana como um intertexto privilegiado. Além disso, Lacerda tem se tornado um nome de referência na fortuna crítica do escritor. Ele escreveu a orelha da mais recente edição de Maleita, o romance de estreia de Lúcio. Publicou uma série de poemas cardosianos, da qual trago aqui o poema dedicado a Nina, a inesquecível personagem feminina transgressora da crônica da Casa Assassinada. Lacerda costuma mencionar Lúcio em quase todas as suas entrevistas e tem participado com artigos de coletâneas acadêmicas dedicadas ao autor mineiro. De maneira que as relações entre Lúcio e Lacerda têm constituído um dos mais profícuos diálogos entre literatura e cinema no Brasil. Lúcio surge no cinema de Lacerda como motivo, como personagem, como fonte para adaptações, como filiação estética, como exemplo de postura homossexual, como lembrança afetiva, né, os 2 foram muito amigos, mas antes disso chegaram a ser namorados, como excertos poéticos, como inspiração e como modus operandi. Ele aparece com frequência e de diferentes formas. À maneira de Lúcio, ou em resposta a Lúcio, Lacerda tem dado continuidade a uma filmografia voltada para a celebração dos artistas e da arte em todas as suas manifestações, de forma inquieta e multifacetada, como a de Lúcio Cardoso. Agora sim, entro no filme que eu destaquei no título, que é a Introdução à Música do Sangue. Dedicado a Paulo César Saraceni, com quem, né, como nós já vimos aqui, Lacerda compartilhou em cinema a admiração pela literatura de Lúcio, o longa de ficção Introdução à Música do Sangue possui roteiro livremente inspirado nas 79 folhas manuscritas que restam do texto homônimo, deixado inacabado por Lúcio em 62, por força do AVC. Com estreia em 29 de junho de 2015, no Festival de Gramado, o filme remete à pesquisa realizada por Lacerda no espólio de Lúcio, depositado na Fundação Casa de Rui Barbosa, para a realização do seu documentário poético A Mulher de Longe, que procurou retomar, no ano do centenário, o filme homônimo e inconcluso de Lúcio. No acervo, Lacerda localizou essa novela que Lúcio havia oferecido em 68, durante as filmagens de O Enfeitiçado, vida e obra de Lúcio Cardoso. A Bárbara falou do Poeta do Castelo, O Enfeitiçado é muito próximo, vai na mesma linha, eu diria que até com muita inspiração no filme do Joaquim Pedro. O Lacerda procurou em 68, né, um mês praticamente antes da morte do Lúcio, fazer esse filme mostrando o escritor, mostrando quem ele era, a vida dele e, sobretudo, o sofrimento dele por não conseguir mais falar e se expressar por meio da palavra.
E ainda assim, destacando a beleza dos quadros que ele então fazia e que eram tão elogiados nas exposições que ele preparou. E aí é nessa altura, né, quando o Lacerda reencontra o Lúcio, né, o seu primeiro grande amor, amigo, e já nesse fim de vida, que ele manifesta a sua vontade, né, como jovem cineasta, de levar ao cinema a crônica da Casa Assassinada. Só que os direitos do romance já haviam sido cedidos ao amigo em comum, o Saraceni, que na altura tinha adiado o projeto, que só se concretiza em 71, né, com o filme que eu mostrei aqui, o pôster, A Casa Assassinada. Por conta disso, o Lúcio presenteou Lacerda com esse original, chamado Introdução à Música do Sangue, que a fazia, o tinha impedido de concluir. Sem condições de filmar um longa naquela altura, e perdida anos mais tarde a cópia recebida, o reencontro com o manuscrito, passado 40 anos, despertou os planos de reconstrução daquele projeto em torno de uma ficção duplamente frustrada, a do escritor, fisicamente impedido de escrever, e a do jovem cineasta, financeiramente impossibilitado de filmar. Nesse sentido, Introdução à Música do Sangue é um filme que retoma as origens do cinema lacerdiano, ao mesmo tempo que prolonga a homenagem a Lúcio, iniciada no ano do centenário, né, em 2012, com o filme A Mulher de Longe, que é um documentário poético do Lacerda em torno do filme que o Lúcio não conseguiu terminar. Ele perfaz, né, então, com A Mulher de Longe, Introdução à Música do Sangue e o filme que vem a seguir, que é o que seria Desse Mundo Sem Paixão, uma tríade de retorno ao escritor, a Lúcio, e que nesse filme, no terceiro, o Lacerda transforma, né, o Lúcio e o Murilo Mendes em personagens fílmicas quase fantasmagóricas que ali ficam percorrendo o MAN, né, o Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro, os dois sendo pirandellanamente afrontados pelas suas personagens literárias mais conhecidas. É um filme deliciosíssimo para quem é amante da literatura, então eu convido todos a buscar, né? Pois tem esse título gigantesco, é muito interessante, que seria Desse Mundo Sem Paixão, que é uma frase do Timóteo, né, a personagem transvestida da crônica da Casa Assassinada, que é também uma personagem muito icônica da obra do Lúcio Cardoso. O filme, na Introdução à Música do Sangue, é ambientado em uma pequena propriedade rural, na região da Zona da Mata Mineira, no seio de um estreito núcleo familiar. Todos esses índices tipicamente cardosianos. O enredo gira em torno de um casal idoso, Uriel, que traz Leila Torraca no papel dramático e vilanesco, e Ernestina, vivida por Beth Mendes. Os dois vivem isolados, apenas em companhia da sua filha de criação, Maria Isabel, que é interpretada por Greta Antoni. A convivência aparentemente harmônica entre os três, condizente com a sensação de sossego provocada pelo modo de vida arcaico que levam, entre as costuras da mulher, a horta do homem e os serviços domésticos da adolescente, sendo o rádio de pilha o único traço de modernidade naquela casa sem energia elétrica, é desestabilizada pela chegada de um desconhecido, Chico, vivido por Armando Babaioff, que interpretará o próprio Lúcio no filme seguinte. A imagem que destacamos salienta a força do despertar da paixão de Maria Isabel por Chico, com o posterior rompimento das cortinas e dos reflexos que até então encobriam os desejos subreptícios que irão tensionar a relação familiar. É no sentido de desencadear uma espécie de ciranda drummondiana dos desejos que o peão Chico, cujo porte físico é semelhante ao de Lúcio Cardoso, desperta a primeira experiência de paixão de Maria Isabel. A partir de então, o desejo, que passa a se manifestar num crescendo por meio da maneira de olhar da adolescente, logo reverberará no olhar maléfico de Uriel, que nutre por ela uma paixão pedófila e incestuosa, estendendo-se depois para o olhar sonhador de Ernestina, cujo objeto de desejo é uma máquina de costura elétrica que lhe aliviaria as dores provocadas pelo seu ofício. Quando alcança de volta, finalmente, o olhar de Chico, a quem o desejo é despertado pelo desenvolvimento púbere de Maria Isabel, que ele avenua, né, limpando-se da sua primeira menstruação, já a Ciranda das Paixões, musicada pela belíssima melodia Derradeira Primavera, de Tom Jobim, está em vias
de conduzir ao crime passional, tantas vezes trabalhado pela literatura cardosiana. No pano de fundo, a luz elétrica chega àquele rincão do país sob a supervisão do engenheiro Lúcio, de maneira a despertar um modo de vida obsoleto, destacar o modo de vida obsoleto ali representado, e que isso está de fato em vias de desaparecer, enquanto as paixões e os crimes, encenados naquele palco rústico de prazeres e frustrações, permanecem ligadas ao que há de mais belo e de mais terrível no humano, conservando-se também subreptícias nas sociedades urbanas e tecnológicas, como nós bem sabemos. Apresentando seu filme independente como um cinema de autor, entre o arcaico e o moderno, tal como a temática trabalhada pelo texto-fonte de Lúcio, Lacerda denuncia a precariedade do incentivo à produção e apoio à distribuição do cinema nacional, ao mesmo tempo que promove e divulga os esforços que pelo cinema se realizam em Cataguases, onde o filme foi rodado, cidade que remete aos primórdios do cinema no Brasil, com a produtora de Humberto Mauro nos anos 20. Por meio da parceria com a Fundação Cultural Homer Junqueira Botelho, o Instituto Fábrica do Futuro e o Polo Audiovisual Zona da Mata, Lacerda trabalhou com uma equipe técnica local, formada em oficinas suas e do diretor de arte, Osvaldo Lioi, recuperando do neorrealismo italiano e da sua formação cinema-novista o gosto por filmar fora do estúdio, com elenco misto, composto por atores e não atores, inclusive sem fazer uso de recursos de iluminação, compondo a fotografia inteiramente com luz natural. A plasticidade e morosidade da fotografia de Alisson Prodilic, ex-aluno de Lacerda, ao lado da atenção e o cuidado aos ruídos da edição de som de Léo Bastos, constituem o ponto alto do filme, cuja construção contemplativa do universo sertanejo, onde a natureza encontra o humano, convida o espectador citadino a experienciar uma relação outra com o passar do tempo, mais adequada à reflexão e à sondagem interior. O resultado é um cinema poético que equilibra os primeiros filmes herméticos de Lacerda com as comédias que ele passou a realizar a partir dos anos 90. A ambientação resultante desse encontro entre as duas propostas estéticas lacerdianas não mais estabelece relações com os espaços sombrios e angustiantes da literatura de Lúcio. Antes se orienta no sentido da busca de uma expressão lírica própria, pensada para o audiovisual, que marca o conjunto da filmografia de Lacerda. Uma vez... Oi, já. Desculpa te interromper. Acabei de ver que deu o tempo. Eu tenho mais só 2 parágrafozinhos, eu já encerro. Beleza. Obrigada, Júlia. Acabei de ver a mensagem escrita, desculpa. Então, a ambientação, né, que resulta desse encontro entre o Lacerda, que procurava fazer um filme de introspecção psicológica ali na terceira fase do cinema novo, e que depois, nos anos 90, né, fixa na comédia, se encontra aqui nesse cinema que ele faz agora, né, no presente, né, aqui de 2012 para cá. Em que ele vem tentando recuperar, né, a poesia das imagens e dos sons, a poesia no cinema mostrada também como palavras escritas e recitadas, e esse traço de poesia do cinema dele que é o que perpassa tanto os documentários como os seus filmes de ficção. Mesmo quando, ao final do filme, as palavras textuais da novela inacabada de Lúcio remetem ao local como de abre aspas, né, nas palavras do Lúcio, um ermo gelado e triste, onde de tudo ficou aquele cheiro de goiabas, tão parecido com o do suor humano, fecha aspas, mesmo nesse momento, nós vamos encontrar no plano seguinte as goiabas apodrecidas no chão, não em tratamento putrefeito, mas em reforço à beleza natural e deslumbrante da goiabeira que vimos ao longo de toda a película, junto à qual Maria Isabel ensaiou a sua primeira experiência sexual. No filme de Lacerda, o cheiro de suor que rompe das goiabas remete às paixões e aos amores juvenis, não aos cansaços e tormentos da alma, como em Lúcio. Nele, o desejo mostra-se pulsão de vida e não mais de morte. O equilíbrio do balanço, marcado pelo ritmo gracioso do movimento de ir e vir da brincadeira infantil de Maria Isabel, surge nessa terceira e nova etapa do cinema de Lacerda, como metáfora da dialética entre continuidade e ruptura. Por um lado, temos o recontato com Lúcio e com o cinema novo, por outro, o interesse por trabalhar com uma nova geração de profissionais do cinema. Desse encontro intergeracional,
fica-nos o tom singelo que atravessa o filme e que não se apaga, mesmo diante do trágico desfecho com o sacrificar da inocente apaixonada. Lacerda explica que a escolha de Ney LaTorraca para interpretar o papel mais grave do filme, figurando como vilão estuprador e assassino, partiu do intuito de libertar o ator, seu amigo, do estigma da comédia em que o establishment do entretenimento o colocou. Vejo nesse esforço o movimento de libertar a sua própria produção ficcional do mesmo estigma, da comédia ligeira e popular, retornando às primeiras realizações como Mãos Vazias e O Princípio do Prazer. O resultado foi um acabamento lírico do filme, que, sem conseguir, felizmente, desprender-se completamente da leveza cômica, que perpassa inclusive a sequência do crime, desatrelou-se, por fim, do peso devastador com que Lúcio costumava concluir as suas obras. Desse modo, faz reverberar de forma autorreferencial o gesto atualizador do filme Mãos Vazias, que abre a ficção lacerdiana, reinterpretando a protagonista feminina suicida do texto-fonte de Lúcio como uma revolucionária assassina do conservadorismo. Pois quando Luiz Carlos Lacerda lê filmicamente a literatura de Lúcio Cardoso, faz isso sempre em sentido atualizador, interpretando a obra literária de forma ativa e reveladora das potencialidades mais ou menos ocultas do texto. Em outras palavras, citando Humberto Eco, nos filmes cardosianos de Lacerda, encontramos o equilíbrio criativo entre a liberdade leitora e os limites da interpretação. Bom, eu peço desculpas pelo avançar do tempo, eu calculei o texto escrito com 15 minutos, mas a gente vai comentando e acaba passando um pouco. E obrigada mais uma vez, Júlia, e a Sara, por essa oportunidade e parabéns pelo simpósio. Obrigada, Dimara. Eu vou passar aqui a palavra rapidamente também para a Jéssica. Então, Jéssica Florentino Soares da Silva, que vai apresentar o trabalho do Labirinto ao Abismo, uma análise comparativa entre o filme O Labirinto do Fauno e a sua adaptação literária homônima. Então, obrigada, Jéssica, a palavra é sua. 15 minutinhos também, tá? Ok, bom dia, pessoal. Já fui apresentada, né? Eu sou a Jéssica, sou mestranda do PPGL da Universidade Federal da Paraíba, e hoje eu vou trazer uma comunicação sobre literatura comparada, que também entra nesse universo, né, de interartes e tradução intersemiótica. Eu vou só projetar aqui. Vocês conseguem ver minha apresentação? Sim, tá perfeito. Ok, vou iniciar então. Então, né, como a Júlia falou, o título do meu trabalho é uma análise comparativa entre o filme O Labirinto do Fauno e a sua adaptação literária homônima, que a gente já consegue ver aqui a capa tanto do filme quanto da sua adaptação literária. Eu gostei muito desse simpósio porque eu estou vendo bastante trabalhos relacionados à literatura e ao cinema, né? Mas eu vou trazer um pouquinho diferente, que seria, no caso, a tradução intersemiótica, não a partir do cinema para a literatura, mas não da literatura para o cinema, mas o contrário, né? Essa tradução inversa, que é uma coisa que eu vejo faltar, e por isso eu trouxe para a minha pesquisa, que é essa tradução inversa, ou seja, a partir do cinema para a literatura, apesar de já não ser um fenômeno assim tão novo, porque desde os anos 60 a gente vê muito esse processo de romancização, ainda é pouco trabalhado nas academias. Então, por isso eu trouxe essa pesquisa, tá? Com essa perspectiva da tradução intersemiótica. Dentro da análise, eu vou trazer alguns fenômenos, que é a Mizana Bim. Na minha pesquisa, eu trabalho, além da Mizana Bim, a metalepse e também a narrativa em abismo, em labirinto. Mas eu não vou trazer tudo aqui, porque se estenderia muito tempo, tá? Eu vou falar um pouco mais só sobre a adaptação e a Mizana Bim, eu vou trazer para exemplificar para vocês como é que ocorre nessas obras. Trazendo, então, principalmente a questão da autonomia da adaptação, né? Rompendo com essa ideia, com esse estigma de que, por exemplo, a adaptação ela é inferior, né? Ou tem essa relação hierárquica entre a obra primária
e a sua adaptação. Em relação ao corpus, eu vou trazer o Labirinto do Fauno filme, que o título original é em espanhol, é o Labirinto del Fauno, que eu acredito que a maioria de vocês conheçam, que foi um filme lançado em 2006 por Guillermo del Toro, que também é um cineasta muito conhecido. E quando esse filme foi lançado, na época em 2006, ele foi muito bem recebido pelo público, tanto pelo público quanto pela crítica. Ganhou vários prêmios, prêmios relacionados aos efeitos especiais, à maquiagem, ao roteiro, inclusive o Oscar do ano seguinte, em 2007, logo após o seu lançamento. Depois de mais de uma década, o que é bem curioso, né? Foi lançada, então, essa adaptação literária, essa romancização do cinema, com o mesmo título, mas agora não só com o Del Toro como autor, mas também com a Cornélia Funke, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. E o mais curioso ainda é que a gente tem aqui o que eu gosto de chamar de labirinto tradutório, porque a gente tem a tradução intersemiótica, a questão da adaptação, a gente tem a tradução interlingual, que também vai se repetir na adaptação literária. Por exemplo, o livro ele não vai ser lançado nem em espanhol, nem em língua portuguesa, enfim. Ele vai ser lançado em língua inglesa pela editora Catherine Teggen Books e vai ser traduzido no mesmo ano pela editora Intrínseca, né, a partir da tradução da Bruna Weber, que também é uma escritora brasileira, em 2019, ou seja, no mesmo ano, com alguns meses de diferença. Esse livro também, acredito que pela fama do próprio filme, ele vai trazer ele vai também ser bem recebido pelo público, pela crítica, inclusive um público mais jovem, porque o Labirinto do Fauno ele tem muito essa narrativa fantástica, tá? Eu gosto de dizer, por exemplo, que o Labirinto do Fauno é uma obra que ela não se esgota, porque quanto mais eu vou analisando, mais elementos eu vou encontrando, e a gente fica tentando afunilar a pesquisa para não falar sobre tudo, né? Mas é uma narrativa mais voltada para o fantástico, embora tenha um contexto sociopolítico muito forte também na obra. Aqui a gente tem a foto de Del Toro, né, que é o cineasta responsável, ele é o roteirista e também diretor do Labirinto do Fauno. E Del Toro ele vai começar sua carreira já no cinema, mas não exatamente como diretor. Ele vai começar a sua carreira como maquiador, na área realmente de maquiar os atores. Ele, inclusive, lança a sua própria companhia, e logo depois é que ele vai se inserir nesse universo realmente do cinema como diretor, lançando o filme Cronos, em 1993, que vai fazer muito sucesso, só que ainda um sucesso mais local, mais voltado para o México mesmo, que é a sua cidade natal, o seu país natal. E ele vai ganhar vários prêmios, inclusive o Cannes, que é um importante prêmio do cinema. E logo depois ele vai produzir outros filmes muito conhecidos, como A Espinha do Diabo, A Forma da Água, que também teve a sua romancização. E O Labirinto do Fauno é, de fato, o filme que vai causar o seu estrelato, que vai fazer Del Toro ficar conhecido, vamos dizer assim, né, a grosso modo, no mundo inteiro. Ele também é mais voltado para o horror, para a fantasia. Inclusive, O Labirinto do Fauno, que é a obra que eu estou analisando aqui, ele tem mais um tom de fantasia sombria, fantástica. A gente consegue perceber isso até pela fotografia que o Del Toro ele escolhe para trazer para esse filme, apesar de ter assim, um público mais juvenil. E ele vai se inspirar, por exemplo, em cineastas como Hitchcock, que é aí o famoso do terror, né? Principalmente do terror psicológico. E na adaptação a gente vai ter a colaboração, né? Na verdade, a coautoria de Cornélia, que também não é tão conhecida quanto Del Toro, mas já tem aí uma carreira na área da literatura. Ela é uma escritora alemã, inclusive, assim, abrindo aspas aqui, O Labirinto do Fauno foi o primeiro livro dela escrito em língua inglesa, porque ela é uma autora alemã, e ela conta isso numa nota ao final do livro, falando que essa foi a primeira experiência dela em publicar em língua inglesa. E ela também começa a sua carreira não exatamente na literatura, mas na pedagogia. Ela também trabalha como assistente social, trabalha também com ilustrações, e só depois que ela vai realmente entrar nesse universo literário. Ela também lançou uma trilogia que foi muito famosa, que é a trilogia de Tinta,
Essa trilogia, o primeiro filme, ele também ganhou, o primeiro livro, ele também ganhou uma adaptação fílmica, mas só agora, realmente, com essa adaptação, é que realmente ela consegue ter essa visibilidade. Hoje ela é conhecida, considerada, né, a J.K. Rowling alemã. Eu acho muito curioso, na verdade, e aqui eu trago uma opinião particular minha, que, por exemplo, na adaptação literária, na verdade, quem escreve é Cornélia, mas nos elementos paratextuais, por exemplo, na capa, a gente vê o primeiro nome de Del Toro, e depois o nome de Cornélia. Eu acredito que seja mais uma jogada mercadológica, realmente, para vender, porque ele é bem mais conhecido que ela. Tratando do enredo, já adianto para vocês que o enredo ele vai ser o mesmo, tanto no filme quanto na adaptação, certo? Vai se passar na Espanha, em 1944. A gente está num contexto sociopolítico, num cenário pós-Guerra Civil Espanhola. E aí a gente tem Ofélia, que é uma menina ávida pela leitura, principalmente pelos contos de fadas, e ela está se mudando, está passando por um luto, ela está passando por vários processos, e a sua mãe está se casando de novo, e por isso ela está fazendo essa mudança de endereço para uma região da Espanha, que é Navarra. E esse novo marido da mãe dela, de Carmen, ele é um oficial extremamente sádico, ele é fascista, e ele está naquele local de Navarra para reprimir uma guerrilheira, certo? Apesar do fascismo estar aí no poder, ele está realmente tentando reprimir as pessoas que poderiam se revoltar contra ele. Ao mesmo tempo que a gente tem essa narrativa sociopolítica, a gente também tem uma segunda narrativa, que é a questão do fantástico, que, através da imaginação de Ofélia também, né, não fica claro em nenhuma das obras se aquilo realmente está acontecendo ou se é tudo da imaginação de Ofélia. A gente tem um labirinto, e nesse labirinto ela vai encontrar o fauno. Esse fauno vai dizer para Ofélia que ela é a reencarnação de uma princesa, a princesa Moana, e que ela precisa completar algumas tarefas para, então, voltar ao seu reino. A minha interpretação a partir disso é que realmente se trata da imaginação de Ofélia, embora isso não fique claro, então dá margem à interpretação. Porque ela está passando por um luto e ela está numa realidade muito difícil. É como se fosse, na verdade, um escape magético realmente da personagem. Em relação às semelhanças entre as obras, a gente vai ter a obra narrada em terceira pessoa, que fica mais claro, lógico, na adaptação literária. A gente vai ter um narrador também onisciente e heterodiegético, ou seja, que não participa da história, mas que consegue adentrar na mente de cada um dos personagens. O enredo ele vai ser o mesmo, os personagens serão os mesmos, embora que na adaptação literária a gente tenha uma expansão desses personagens. A gente encontra fenômenos de misanabime, metalepse, analepse, ou seja, são muitos fenômenos que não se esgotam. A gente consegue também perceber uma intertextualidade, uma hipertextualidade muito grande. Em relação às divergências, a gente tem uma diferença no suporte, né? Um se trata, então, de uma obra fílmica, e a sua adaptação, a romancização, é no suporte de romance, né, de obra literária, e os autores, né, a autoria do livro vai ser a autoria de Cornélia Funke, e as narrativas, elas vão, logicamente, né, por se tratar de mídias distintas, vão se utilizar, por exemplo, de estratégias diferentes para narrar. Por exemplo, no filme, a gente, logo no início, tem uma narração em voice-over, né, no segundo plano, em voice-off, do narrador, em terceira pessoa, contando, já inserindo a gente na história. E, lógico, na adaptação, a gente já vai ter a narrativa escrita, propriamente dita. Isso não fica claro, ou seja, o cinema ele vai utilizar dessa estratégia para inserir esse narrador, porque normalmente no cinema a gente não tem esse narrador em evidência, exceto quando a gente coloca essa voz em segundo plano. A gente vê essa questão da paratextualidade, como eu já tinha apontado, né? A questão da capa, de ter o nome da autora abaixo do nome do autor, né? Porque o Del Toro fica como coautor da obra, por ele ser mais conhecido, provavelmente. E a gente consegue perceber que, apesar de ser uma literatura, digamos assim, best-seller, ela não vai seguir totalmente um modelo linear. Ela vai se basear, por exemplo, das estratégias fílmicas. E o filme ele vai iniciar com a estratégia de analepse, por meio de um flashback, tá? E isso se repete também na adaptação literária. Aqui eu vou trazer uma teoria de Eco, que vai, por exemplo, dizer que essa narrativa, né,
que existem narrativas que são como um labirinto unicursivo. E ele vai comparar esse labirinto unicursivo, por exemplo, ao labirinto de Knossos, que é um mito grego, relacionado ao mito do Minotauro. E esse labirinto, se ele se desfizesse, ele só teria uma saída, ou seja, ele se tornaria um fio. Esse fio ele vai ser o fio de Ariadne, tá? A gente pode fazer essa associação com a intertextualidade. O fio de Ariadne também se refere ao mito grego, e também é uma área da lógica que vai dizer que é uma estratégia de você seguir pistas e resolver um problema. É como se Del Toro, e aí já é uma viagem minha, ele dissesse o seguinte: a gente está com o fascismo no poder, e aí se a gente destruir o Minotauro, que seria aí o fascismo, representando o fascismo, a gente teria a resolução desse problema. Porque não é uma coisa difícil de se resolver. A gente só precisa tirar determinado partido político do poder. E aí a gente tem a intertextualidade, né, de várias formas, com os mitos, com a lógica, tá? Eu trouxe a figura só para representar realmente para vocês, não vou me estender muito. E aqui tem a representação, por exemplo, no filme, como ocorreu a analepse, a gente tem aqui um plano aberto, esse plano vai focalizando no olho de Ofélia, e depois vai transportar a gente para um universo fantástico. E aqui a gente tem a narração propriamente dita no prólogo, por esse narrador. E essa Misa na Bim, ela vai ocorrer aqui nesse primeiro momento, né, no filme, a partir da voice-over, que vai realmente levar a gente para esse universo fantástico. E isso é bem claro, né, a partir da focalização da câmera, do enquadramento, dos planos. E no romance, isso vai acontecer por meio do encaixamento, ou seja, por meio dessa estratégia de Cornélia trazer esses contos que vão expandir, né, trazendo autonomia para a adaptação. No filme, a gente consegue perceber a Misa na Bim aqui, quando Ofélia se encontra com a fada, né, e ela, a princípio, tem esse estranhamento, mas logo depois ela vai entrando nesse universo fantástico e vai levando o telespectador a isso. Na adaptação, a gente consegue perceber os contos, que são esses títulos destacados aqui, são no total 10 contos, eu coloquei aqui só para ilustrar para vocês, e no final a gente consegue perceber que não há prejuízo, assim, como geralmente se tem essa grande ideia de que a adaptação, ela tem um prejuízo, mas na verdade o que a gente vê são os fenômenos aparecendo de formas distintas, né? Alguns eles vão convergir, por exemplo, como no caso da analepse, da mesma forma, a gente vai ter a intertextualidade nas duas obras, mas por que a adaptação ela vai ampliar, na verdade, né? Ela vai ampliar essa narrativa desses personagens a partir da Misa na Bim. Inclusive, trazendo um adendo, essa Misa na Bim, ela vai ser apontada por Cornélia, né? No seu processo de escrita, ela vai dizer, por exemplo, que escreveu, mas não queria mudar muito o roteiro. Ela não escreveu a partir do roteiro, e sim da impressão dela como telespectadora. E aí ela vai fazer todo esse processo de criar esses contos para expandir personagens que, a princípio, na obra primária, ficaram secundários. Então, a gente consegue realmente, né, ver que há uma relação de equidade entre as obras e que, sim, a adaptação ela pode concorrer em qualidade estética nesse sentido com a obra primária. E essas são as referências, acho que eu já ultrapassei um minutinho. Muito obrigada. Obrigada, Jéssica, perfeito. Vamos dar sequência, então. Eu convido Taíla Moura Cabral para entrar, com o trabalho do livro ao filme, uma análise das cartas da guerra de Antônio Lobo Antunes. Então, Taíla, a palavra é sua, 15 minutos também, tá bom? Bom dia a todos e todas. Bom, eu sou Taíla Cabral, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas, com ênfase em Literatura Portuguesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Bom, ao contrário das outras comunicadoras, como eu pude perceber, eu não sou uma estudiosa da relação do cinema, da relação entre cinema e literatura, mas por existir uma película baseada no livro do Lobo Antunes, que é o autor que eu pesquiso, eu fui levada a este trabalho, a esta comunicação. Deixa eu só colocar aqui o tempo para não me perder. Bom, para hoje eu intitulei o meu trabalho do livro ao filme, uma análise das cartas da guerra
do Antônio Lobo Antunes. Nesta comunicação, buscaremos analisar, sob a ótica literária e aspectos da linguagem cinematográfica, algumas das cartas de Antônio Lobo Antunes, ALA, retiradas da obra Deixe Viver Aqui, deste papel descrito, Cartas da Guerra, de 2005, que foram utilizadas na película Cartas da Guerra, de 2016, dirigida pelo cineasta português Ivo M. Ferreira. Bom, Antônio Lobo Antunes, mesmo com a formação na área de medicina, com especialização em psiquiatria, despontou o desejo voltado para a escrita literária desde a juventude. Assim, retratar assuntos ligados à sua memória, à autobiografia e ao fazer literário são também uma das marcas da escrita antoniana, bem como a fragmentação do sujeito presente na condição pós-moderna. Lembramos que é um autor em atividade literária, com quase 40 publicações, entre romances, livros de crônicas, e uma obra infantil. Já o Ivo Ferreira é um jovem cineasta de Portugal, nascido em 1974, com já diversos curtas e longas produzidos ao longo da sua carreira. Deixe Viver Aqui, neste papel descrito, é uma reunião dos aerogramas, escrito por Antônio Lobo Antunes no período da Guerra Colonial em Angola, entre os anos de 1971 e 1973, tempo em que serviu ao exército português. A destinatária das epístolas era Maria José, sua então esposa e mãe das duas primeiras filhas, estas organizadoras do referido livro, Maria José e Joana Lobo Antunes. As cartas, para além da emissão dos votos de saudade do médico e recém-casado, à época com 28 anos de idade, e dos horrores da guerra, nos dá um panorama do futuro escritor que Lobo Antunes veio a se tornar, resistente e marcante. As missivas apresentam uma imensa carga poética, além das reflexões sobre o fazer literário. Já a obra fílmica, Cartas da Guerra, narra em preto e branco o sufocante, o angustiante e o melancólico período da vida do médico, esposo, pai e escritor em nascimento Antônio, interpretado por Miguel Nunes, na ocasião em que estava aquartelado em território angolano. O filme dá maior ênfase à saudade que o personagem sentia da mulher e da filha, que só conhece por fotografias, e ao esfacelamento do sujeito diante dos horrores gerados pela guerra. Paralelo a esses aspectos, notamos o surgimento do escritor, que mesmo diante da situação bélica, encontra no ato de escrever uma forma de resistir e de resistência. É um filme de guerra, mas as cenas são lentas, com a exigência da contemplação de quem o assiste. Parece como a descrição do tempo em uma das cartas com data de 4 de abril de 71, cito, continua a passar com uma lentidão de conta-gotas, fim de citação. Ao nosso ver, o foco da película não está na construção de cenas em que a ação é o fator principal, com muitos tiros e explosões de bombas, comuns em filmes de cenário bélico, porém nas emoções conflitivas que aquele contexto podia causar nos sujeitos. Tendo em vista que, da adaptação do livro para a forma fílmica, temos a construção de uma nova obra, uma vez que um novo olhar sobre o texto escrito foi colocada a partir da interpretação da direção da película, neste caso de Ivo Ferreira, não pretendemos, nesta comunicação, fazer uma análise comparativa entre uma obra e outra, todavia, buscar verificar de que forma e como foram colocadas algumas das cartas que identificamos presença no filme, suas aproximações e distanciamentos. Conforme o próprio diretor da película, em entrevista concedida a Francisco Valente em janeiro de 2016, o filme preto e branco foi uma estratégia para tentar uma espécie de filtro de distanciamento da obra de Antônio Lobo Antunes, para se apropriar do material base e construir a sua própria arte, a sua própria interpretação das cartas, que frutificou na construção artística do filme. De acordo com Jane Silva, em sua tese de doutorado, o gênero carta ele possui uma certa ordem, como data, local onde foi escrita e uma saudação inicial, desenvolvimento e despedida. Elementos esses que encontramos em boa parte das cartas de Antônio Lobo Antunes. Apenas em algumas das missivas não encontramos o local onde foram escritas, por exemplo. Da destinatária da obra livresca, encontramos apenas algumas fotografias, né, enviadas ao marido durante aquele período em que estiveram distantes. Ainda segundo Silva, ao destinatário, cito,
cabe ou não completar o ato comunicativo, projetado pela situação comunicativa, fim de citação. No caso das cartas produzidas por Antônio Lobo Antunes, não temos acesso ao complemento da comunicação, ou seja, as cartas enviadas por Maria José ao marido. Já na construção cinematográfica de Ivo Ferreira, esse complemento do ato comunicativo talvez se dá pela voz da esposa do alferes Antônio, ao narrar as cartas enviadas pelo jovem médico em serviço militar. É importante sublinhar que mesmo que as cartas de Lobo Antunes tenham um caráter particular e de cunho autobiográfico, pois são relatos de um determinado período da sua vida, da vida do escritor, concordamos com os esclarecimentos de Leonor Afuc, ao declarar que, cito, cria-se um personagem até mesmo na confissão mais sincera ou no testemunho de verdade mais apegado aos fatos, que não há como se apresentar diante do outro a não ser dotado de uma máscara, fim de citação. Portanto, reafirmamos aqui a visão artística sobre as epístolas, tanto no livro em si, quanto na configuração cinematográfica. Notamos que o diretor fez uso, principalmente, das cartas datadas de 1971, com teor epistolar que giram em torno da saudade da esposa e do lar, além de retratar o cotidiano desolador que o remetente via passando nos quartéis em ambiente angolano. Lembramos que assuntos que tratavam de opiniões e sobre o que de fato ocorria naquelas condições não estão presentes nas cartas. Isso porque havia uma censura e o controle sobre o que envolvia a guerra colonial. Cito, a maior parte das coisas não posso contar, e as minhas opiniões sobre esta guerra não devem ser escritas. Isto é tudo muito diferente do que aí se pensa, escreve e diz. Eu nada tenho esclarecido por motivos óbvios, fim de citação. O que ficava, além da busca pela resistência em sobreviver naquelas condições, com a morte sendo uma ameaça constante, era o drama de como seria voltar para a vida interrompida em Lisboa depois de tantos traumas e incertezas gerados pela guerra. A obra fílmica de Ivo Ferreira, ela utiliza o recurso da voz off, ou seja, ouvimos a narração, porém sem a presença imagética da personagem. A voz feminina de quem narra é a da receptora das missivas, Maria José, interpretada por Margarida Villanova, a esposa de Antônio. Somente em momentos pontuais, como no início do filme, ouvimos trechos das cartas a partir da voz do remetente, o médico aquartelado. A obra cinematográfica começa pelo fim do último parágrafo da carta de 14 de janeiro de 71, com a narração de Antônio. No mencionado recorte, a câmera filma de baixo para cima, em contraplongé ou contramergulho, como se, ao nosso ver, o personagem narrasse e, ao mesmo tempo, estivesse a observar o vai e vem de pessoas a deambular pelas escadarias, no ecoar barulhento dos passos a subir e a descer escadas da embarcação. Depois se transporta para o início da epístola, já com a narração da mulher. Nesse segundo corte cênico, a câmera filma de cima, como se proporcionasse um mergulho dentro dos pensamentos do personagem Antônio, deitado no convés do navio. Até a presença da narração pela voz de Antônio, notamos um navio cheio de soldados, mas já com reflexos da solidão da personagem central, deitado no convés da embarcação, agarrado somente a um possível caderno ou livro. Solidão essa também anunciada pela voz narrativa da esposa. Tanto a carta em si, como os excessos colocados na película, transborda uma carga literária significativa, tendo em vista a recorrência de figuras de linguagem na escrita, além de toda a poeticidade empregada no texto antoniano, na narrativa lírica do filme, nos movimentos das cenas e nos caminhos percorridos pelas câmeras. Além da voz off da leitura das cartas, temos as cenas em que ela aparece, no entanto, com a ausência de narração ou diálogo, apenas com movimentos da personagem por entre os cômodos da que sugere ser a casa do casal. A exemplo da sequência de cenas em que encontramos a ouvir a música Cavala Solta, em que a câmera faz um movimento giratório lento, o que aparenta ser a sala da residência. E a letra da canção impulsiona o ato sugestivo da saudade e de uma possível vida de amargor, devido ao prematuro distanciamento do marido nos primeiros anos de casamento. Essas aparições de Maria José são como se fossem projeções da memória de Antônio, como uma forma de concretizar a esposa que ficou em Portugal,
apesar da impossibilidade do toque naquele momento de distanciamento físico. A monotonia e o desalento eram desanimadores, ainda com toda aquela tensão gerada pelo ambiente bélico, sem falar no silêncio cortante entre os soldados. Na carta de 2 de agosto de 71 temos, cito, eu bem que tento reagir, mas não tenho conseguido. Ando por aqui como uma alma penada, não escrevo, não falo, quase não respiro. Mais do que um ano de comissão, é absolutamente desumano. Fim de citação. Temos também a presença da loucura em algumas das sequências de cenas, e também nas cartas. Em uma delas, percebemos os soldados enfileirados na mata, provavelmente à procura de algum alvo, em pleno silêncio, apenas com a manifestação de sons emitidos por insetos. De repente, o som da arma de fogo anuncia o surto de um dos soldados, que é imobilizado por 2 companheiros, enquanto os outros observam. É como se a guerra interna combatida por cada um daqueles alferes fosse incomensuravelmente maior do que a guerra armada. Não podemos deixar de mensurar a intensa carga de erotismo presente nas cartas. Em diversas partes do filme e das cartas também, que não vai dar tempo aqui de ler um pouco as citações, mas, segundo o Gustenberg, cada gesto, cada estímulo mímico adquire muito mais impacto do que como se fossem meros acompanhamentos da fala. No encadeamento de cenas, não há diálogo entre os personagens, mas o comparecimento narrativo que chama a atenção dos espectadores pelo teor erótico, como também os movimentos e os gestos da masturbação feminina ali encenados, que despertam o nosso olhar atento, ainda mais devido ao cenário que destina a luz para o uso da técnica close-up, introduzida nas referidas cenas. Essa ferramenta cinematográfica cumpre a função de suprir as explicações não colocadas em falas, conforme o argumento de Gustenberg. Nas cenas citadas anteriormente, observamos a solidão e a saudade do remetente da carta, como também a solidão a que os atos encenados nos remetem, o ambiente escuro, as lembranças dos nubentes distantes e o ato solitário da masturbação ali colocada. Assim, tais aspectos nos encaminham para a colocação de Bataille, ao dizer, cito, que o erotismo é definido pelo segredo, ele não pode ser público. Fim de citação. Bataille diz ainda que o erotismo vive em nós sob uma forma de linguagem e discurso, mas é como se não existisse, haja vista que há aura de silêncio em torno dessa forma de emoção, pois é, antes de tudo, uma ação solitária. Nunca tante a possibilidade de encontrarmos nas cartas aspectos do que depois se tornaram matéria ficcional, percebemos no romance de 2017, de Lobo Antunes, até que as pedras se tornem mais leves que a água. A narrativa da história de um menino africano, órfão, adotado por um alferes na guerra colonial. Uma vinculação ao acontecimento exposto por Antônio Lobo Antunes em cartas destinadas a Maria José. No filme também notamos a abordagem desse acontecimento. Antônio encontrou no mato uma criança de aproximadamente 3 a 4 anos de idade que ele acaba, de certa forma, adotando. Conforme Norberto do Vale Cardoso, deixe viver neste papel descrito é basilar para o estudo da obra de Antônio Lobo Antunes, ainda mais no que se refere aos romances que abordam a guerra colonial, como são os casos de Os Cursos de Judas, Memórias de Elefante, sem esquecer do título já mencionado, né, até que as pedras se tornem mais leves que a água. A estética antoniana ela é conhecida por ser memorialística. Além disso, o escritor é obcecado pela ação de escrever. O próprio considera o seu ritmo de labor infernal, né? Tem que a todo momento estar escrevendo. Notamos, assim, um caminho guiado pela escrita, que circunstancialmente se toma como lírica ao encontro das cartas antonianas. Maria Alzira Seixo nos diz que a prosa deste escritor, cito, adquire marcas de trabalho poético, não apenas para a qualidade lírica que por vezes assume, mas pelo tipo de tratamento da prosa que a ficção admite, no seu encadeamento de formulação formal e discursiva. Fim de citação. E esse trabalho apurado da linguagem, marca do autor, exige uma leitura cuidadosa, pois mesmo diante de cartas escritas durante o período da Guerra Colonial, Antônio Lobo Antunes coloca diante de fontes de observações fecundas para o leitor estudioso de sua obra. Por fim, ao nosso ver, Antônio Lobo Antunes nos diz, mesmo que no campo ficcional,
também por aqueles que caíram no esquecimento, ao situar esse diálogo memorialístico, procura apaziguar sua própria dor de sobreviver e resistir à guerra colonial. Como bem sugere Leonor Fouque, cito, aquilo que somos é o que nos é absolutamente inapreensível, que só existe na experiência dos outros, fim de citação. Isto é, existimos no diálogo cotidiano da presença do outro, e escrever aquelas cartas, possivelmente, era uma forma de existir perante o mundo, para além do território bélico. Quanto ao filme Cartas da Guerra, ao nosso olhar, é uma construção original com as bases solidificadas nos aerogramas antonianos. A escolha do diretor em optar por uma narrativa lírica das cartas na voz de Maria José, Margarida Villanova, o que poderia tornar a película maçante, ao contrário, nos sugere uma certa completude quanto ao outro lado, ao lado de quem recebeu as cartas, no caso, a esposa do alferes Antônio. Indica ainda a saída das epístolas do âmbito particular para o público. É como se a destinatária tivesse e está lendo, narrando as cartas, não somente para si, mas para nós leitores diversos, publicizando o amor, a saudade, a união interrompida de um jovem casal, o despontar de um escritor, e mais do que isso, o destaque para a fragmentação, a angústia e o medo do ser humano diante do horror e da destruição causados pelo estado bélico. Obrigada, gente. Desculpe aí por passar do tempo. Acabei correndo, mas mesmo assim, ultrapassei o tempo. Oi, Taíla, obrigada pela apresentação. Agradeço a apresentação, então, de todas de hoje e abro, então, o espaço para conversa, né? Para que a gente possa conversar sobre os trabalhos apresentados, sobre as reflexões que eles trouxeram. Então, o espaço está aberto, gente. Caso alguém queira também fazer alguma... Eu quero começar... só um segundo. Bom, eu quero começar, primeiro, parabenizando a todas. Foi muito bonito, foi realmente um simpósio que tinha harmonia, que funcionou como, como diálogo, como tudo isso, não? As colocações de todas foram super instigantes, mas eu gostaria, se fosse possível, que cada uma falasse do que ficou assim na ponta da língua e não deu tempo para falar. O que do que vocês falaram achariam que teria que ficar para nós? Eu acho que seria um exercício bem bonito, ou seja, são 4, se cada uma gastasse 1 minuto, 2 minutos em colocar o mais importante de seu trabalho, o ponto central, ou aquilo que não conseguiu falar. É um desafio, ok? Eu começo, no caso, ou não precisa? Tem que seguir. Ah, tá. Eu acho que é mais a questão da relação forte do Joaquim Pedro, e aqui eu abro um parêntese para quem nunca assistiu um filme dele, faço convite. No YouTube, eu assisti das 13 obras dele, eu assisti 10, porque ele... O filme O Padre e a Moça é o meu objeto de estudo da minha dissertação, da minha escrita de dissertação. Então, eu me debruço muito sobre o Joaquim. E no YouTube você encontra, assim, desde os primeiros filmes dele, como O Poeta do Castelo, até O Homem do Pau-Brasil, que é um dos últimos. Então, é muito legal você poder assistir. E eu gosto muito dessa relação do Joaquim com a literatura. Ele, como eu falei, né, ele tem 6 filmes que têm uma relação direta com a literatura e, sobretudo, com o modernismo, né? Para quem não sabe, ele que faz a obra-prima do cinema, Macunaíma, que foi a maior bilheteria do cinema novo. Então, ele faz a adaptação do livro do Mário de Andrade
e vira um grande sucesso. O filme também é uma obra incrível, e eu não trouxe porque é muito grande, seria muita coisa, mas aí tem Macunaíma, tem um Poeta do Castelo, que eu apresentei sobre o Manuel Bandeira. Ele faz um filme assim muito bárbaro, mas que foi muito incompreendido na época, que é O Homem do Pau-Brasil, que é uma das suas últimas obras, que ele fala sobre o Oswald de Andrade. E ele faz um trabalho incrível, que ele coloca ele faz 2 personagens, 2 atores para interpretar o Oswald, é uma mulher e um homem. E assim, ele foi super incompreendido na época, até hoje também. Se você for ver no YouTube os comentários em relação ao filme, ninguém entendendo nada, mas é muito interessante. E eu acho que é isso. Corri, mas quem gosta de literatura, quem gosta de cinema novo, quem quer ver como que se dá, né, essa relação entre essas duas artes, essas duas mídias, eu convido a assistirem às obras do Joaquim Pedro de Andrade. Muito obrigada. Bom, eu agradeço, Sara, essa pergunta que, na verdade, é uma chance de quebrar um pouco o gelo, né, e a gente poder se conhecer mais, né, assim, como pessoas em pesquisa e em processo. E eu acho que o que fica, assim, desse meu contato com o Lúcio, é que me chamou a atenção que eu conheci ele muito tarde, né, eu fui conhecer só na pós-graduação, o Lúcio Cardoso, né, e me apaixonei imediatamente pela Crônica da Casa Assassinada, e eu trabalhei no doutorado com o teatro dele, né, com a peça Angélica. E aí, conforme eu lia e estudava sobre o Lúcio, né, e um pouco percebendo o quanto ele acabou ficando um tanto de lado nas discussões críticas por conta das posturas polêmicas que ele tinha, né, sobretudo politicamente, a autoexposição que ele fez com os diários e como isso reverberou na recepção crítica da obra dele, eu fui percebendo que do centenário dele de 2012 para cá, ele tem sido muito recuperado e muito bem recuperado, né? Se publicou a poesia completa, os diários completos, a Nova Fronteira tem publicado todos os romances e novelas, a própria produção de pintura dele tem gerado pesquisa, e aí eu fui vendo onde estavam as lacunas. Então, o teatro era uma delas, né? Eu trabalhei um pouco com isso, embora havia uma tese sobre o teatro do Lúcio, mas era uma tese voltada para os textos e não para toda a conjuntura dele, de envolvimento com os comediantes e com a produção de teatro que, de fato, acontecia no Rio de Janeiro ali nos anos 40, né, esse trabalho dele que eu chamo aqui de homem do espetáculo. E aí, me aproximando disso, eu vi também no cinema esse espaço em aberto para pesquisa. Tem uma colega nossa, né, a Érica Costa, que está agora trabalhando na UFRJ, né, com a crônica, mas que trabalhou na UFPR com os roteiros do Lúcio, né, então, que o Lúcio produziu em termos de roteiro, né, que eu trouxe aqui rapidamente, e a Lívia Azevedo, né, uma outra colega nossa da ECA, na USP, está trabalhando com esses filmes do Saraceni, que são os mais conhecidos, né, a trilogia da Paixão. E aí eu fui percebendo que o Lacerda tem retomado o Lúcio com muita frequência, e isso ainda tem sido muito pouco comentado. Então, pensei, para essa pesquisa de pós-doc, que é uma pesquisa mais curta, ali de 2 anos, né, eu gostaria de contribuir de alguma forma com esse retorno à obra do Lúcio Cardoso, e com esse esforço que se tem feito coletivamente para retomar essa produção tão múltipla que ele tinha, contribuir ali tentando compreender um pouquinho esses filmes, né, os filmes do Luiz Carlos Lacerda. Acho que é isso. E obrigada. Já que a gente está seguindo a ordem, né? Vamos respeitar. Pode falar, Sara. Não, só agradecer a Edmara, acho super interessante a pesquisa e enfim, fica com a palavra, Jéssica. Eu tô achando ótimo escutar seu sotaque, assim, você é argentina? Sou chilena. Chilena? Eu viajei em 2017 para apresentar num congresso na Argentina e eu estou retomando toda essa experiência, assim, ouvindo você falar. Então, né, eu acho que realmente trazer uma obra que
não é muito cult, né? É mais voltada para o best-seller, para analisar literariamente e fazer uma análise literária assim mais rica. Eu acho que é um convite que eu faço, que vocês tentem pegar obras que aparentemente não fazem parte do cânone, não são tão trabalhadas, e ver esse exercício de analisar os fenômenos. Eu acho que foi importante fazer isso, e principalmente começar a pensar em formas de sair do lugar comum, né, do que a gente geralmente vê nas pesquisas, que foi trazer, então, essa questão da romancização, da adaptação a partir do filme, e não o contrário, e ver também, né, como ocorre esse processo que antes a gente tinha muito o cinema se inspirando na literatura, e como a literatura hoje começa a colocar estratégias do próprio cinema, seja na questão do espaço, do tempo, como a gente consegue apresentar isso na literatura. Por exemplo, a estratégia que Cornélio utilizou do Misenabim para expandir a questão do discurso, como é que ela vai representar o signo visual a partir de palavras, como é que isso ocorre, e convidar vocês a fazerem a leitura, se tem algum fã aqui do Labirinto do Fauno, que não assistiu ainda, assista, é um filme maravilhoso, e fazer a leitura também do livro, para que vocês consigam perceber como isso acontece. É uma leitura bem, bem fluida, assim, eu li bem rápido. Fui também pelo gosto, igual a Bárbara falou logo no início, fui mais pelo gosto. Eu acho que se a gente tem que fazer uma pesquisa, tem que fazer sobre o que gosta, e eu sou apaixonada por literatura, e estou aprendendo hoje a me apaixonar também pelo cinema, por ver essa relação entre eles. É basicamente isso. Oi, pessoal. A gente falar de literatura e de cinema, eu creio que é muito interessante, que seria muito interessante que as imagens fossem colocadas aqui, né, para a gente, se o tempo nos permitisse, para a gente ter um apanhado do que de fato a gente vem falando. Assim, eu achei surpreendente a forma como o Ivo Ferreira construiu o filme, porque assim, a obra é um catatal de mais de 300 cartas, para a gente transformar em um filme, que é um tempo extremamente curto, né, comparado ao que se tem no livro, e ele colocou de uma forma assim bem profícua, usou as cartas de uma forma bem que conseguisse abarcar muito do que é da obra do Antônio Lobo Antunes no contexto geral, porque assim, é uma obra, Antônio Lobo Antunes trata muito dos silêncios que nós, enquanto seres humanos, temos, né, que a gente fala o tempo inteiro, mas muitas vezes não dialoga, e ele conseguiu colocar isso de uma forma assim espetacular no filme, e assim, e a diferenciação é a presença da receptora das cartas, que a gente não tem no livro, e ele conseguiu, de certa forma, colocar através da voz, né, dela, como se ela estivesse lendo ali as cartas e colocando para nós, leitores, né? Então, isso eu achei magistral no contexto, e se vocês puderem ver o filme depois, tem no YouTube, vou colocar aqui o link, se torna, a coisa fica mais sólida, né? Eu até preparei um slide, só que eu vi que não conseguiria administrar o tempo de leitura do trabalho e administrar os slides e tal. Mas, assim, agradeço muito os conhecimentos que eu acabei adquirindo aqui, porque eu não sou estudiosa do cinema, de fato. Esse filme, como foi baseado na obra do Antônio Lobo Antunes, que é o autor que eu pesquiso no doutorado, me levou a este trabalho, a esta comunicação, mas assim, é um campo que eu tenho muita curiosidade e aprendi bastante com vocês. Obrigada. Taíla, queria aproveitar e fazer uma pergunta, né? Eu fiquei curiosa sobre o que você está trabalhando no Lobo Antunes no doutorado, propriamente. Eu trabalho a questão dos afetos, na verdade, a falta de afetos presente na obra do Antônio Lobo Antunes, mas especificamente em duas obras, a obra dele é muito extensa, então a gente tem que fazer um recorte, não há como, e aí eu trabalho essa questão da falta de diálogo que há entre os personagens que falam o tempo inteiro, mas não conseguem se comunicar de fato, né? O esfacelamento familiar ali presente em boa parte de suas obras. Assim, a grosso modo,
é esse daí que eu estou tentando construir. Está no início, é uma pesquisa bem inicial ainda, estou no primeiro ano do doutorado, mas a gente vai tentando, né? É uma obra muito extensa, são quase 40 obras, todas com catálogo gigantesco. Mas e todas dificílimas de ler, né? Não você conhece, que eu fico bom. pensando em relação a Saramago, né? Que eu vou lendo um depois do outro, assim, e engato, o Lobo Antunes é muito difícil engatar. O Lobo Antunes é um exercício de assim, muita paciência e atenção com o texto dele. De fato, é difícil a leitura do Lobo Antunes, mas depois que a gente vai acostumando, a gente se torna mais prático. Foram super boas as contribuições e fico muito feliz que possam ter respondido de forma tão ampla. E não sei, Júlia, você quer falar alguma coisa? Eu acho que a gente podia talvez abrir para as perguntas de quem assistiu, ou até a própria mesa pode fazer perguntas umas para as outras, né? Eu acho que a gente pode abrir para isso. Perguntas, comentários, enfim. Está todo mundo ainda pensando. Eu queria agradecer aos colegas, eu gostei muito Sou nova assim, também no grupo Interartes, sou pesquisadora também do Lúcio Cardoso, fiquei feliz de ter encontrado uma outra pesquisadora, e de falar também, né, dessa relação da literatura e do cinema, de quanto eu pesquiso o Viajante, que foi o último livro, né, que permaneceu inacabado, e também pretendo fazer essa relação com a transposição do livro para o cinema. Agradecer as contribuições, o trabalho da Bárbara também, falando sobre a intermídia, tão importante para a gente nesse cenário atual. E agradecer a todas vocês, dizer que todas contribuíram bastante, assim, né? Eu tenho uma lista aqui de filmes e documentários para assistir, e livros para pesquisar, e dizer que eu gostei muito, fiquei muito feliz de ter participado, e foram contribuições valiosas. Obrigada. Eu queria falar um pouquinho também, eu fiquei muito feliz, assim, de ver quantos trabalhos interessantes que trabalham também essa questão da literatura, da relação, né, da literatura com o cinema, que é o que eu também faço. Me identifiquei com todas as apresentações, mas a apresentação que mais me pegou, assim, com a qual eu mais me identifiquei foi a da Bárbara, que inclusive as referências que ela usa, algumas são também minhas, são as mesmas que eu uso, né, principalmente o Klaus Kluwer e a Irina Raevski, porque, inclusive, alguns trechos, né, dos slides dela, eu fiquei prestando atenção, eu falei, gente, eu também já escrevi isso em algum lugar, já coloquei alguma coisa assim, e é muito legal saber que tem mais pessoas fazendo mais ou menos o que a gente faz, porque é isso, né? As trocas ficam mais ricas e a gente vê que a gente não está sozinho, porque é um desafio trabalhar com intermedialidade. E é uma delícia, para mim é uma coisa extremamente prazerosa, mas é muito difícil, porque, primeiro que é difícil, né, a gente definir o que é intermedialidade, porque tem muitos vieses aí, né, muitos caminhos, e eu estou aqui nessa luta, nessa luta mesmo de trabalhar isso, como é que eu vejo, né, qual é o melhor caminho, qual é a melhor forma, mas eu estou muito feliz de poder participar desse debate, agradeço a oportunidade, e é uma delícia. Parabenizo as meninas, todas as pesquisas muito interessantes, tentei anotar aqui as referências, né, coisas que eu ainda não li, coisas que eu ainda não assisti, coisas que eu já li, já assisti, talvez eu leia de novo, assista de novo, porque é isso, né, é muito gostoso, quando a gente se apaixona por algum objeto, algum assunto, e ver que tem gente fazendo coisa semelhante, é muito bacana, é uma oportunidade de crescimento muito legal, então é isso, é só parabenizar mesmo e agradecer a oportunidade. E Lara, é Lara, né? Vou fazer um comentário. Isso. Sobre a intermedialidade,
eu compartilho com você também essa questão da dificuldade, porque apesar de ter, né, muita coisa escrita sobre, muitas definições, eu ainda sinto que não é tão comentado, tão falado, sobretudo na graduação, né? A minha Sim, graduação, eu nunca tinha ouvido falar sobre intermedialidade. eu também. Sobre os estudos interartes, eu ouvi alguma coisa, teoria da adaptação e tal, mas a intermedialidade, na graduação, eu não ouvi. Então, eu fui ouvir falar sobre no mestrado. Então, eu tive, né, a sorte de encontrar um professor que orientasse nessa área, e foi incrível, está sendo incrível. Mas eu tenho essa dificuldade também porque eu vejo que muitos acadêmicos não conhecem um termo, não conhecem esse campo, assim, em relação às mídias, os Uhum. signos e tal. Então, eu também, eu só fui me deparar com isso quando entrei no mestrado, né? Minha orientadora que foi me mostrando, assim, os caminhos, aí eu falei, nossa, que legal. E aí, porque até então também não conhecia muito, assim, né? E como a Jéssica comentou, eu sempre fui apaixonada por cinema e literatura, mas, assim, literatura desde a graduação, mas o cinema eu gostava, assim, como espectadora mesmo, achava legal, achava bacana, entretenimento. Depois que eu comecei a pesquisar essa relação de literatura com o cinema, eu passei a olhar o cinema com outros olhos, né, com olhos de pesquisadora, então eu prestei atenção em coisas que eu não prestava, né, detalhes, coisas mais técnicas. E meu olhar abriu assim, ampliou absurdamente. Então, eu estou obcecada, apaixonada, estou completamente maluca assim pela minha pesquisa, está sendo bem gostoso. Mas é isso, é muito desafiador, realmente. Eu acho que vocês têm muita razão. Em nossas faculdades de letras, muitas vezes se encaixa a literatura apenas em uma gaveta em que é literatura e só literatura. Mas a literatura, ela sempre trabalha com outras artes. É muito difícil pensar em um autor sozinho, assim, em um escritor que não vá dialogar com a música, que não vai dialogar com a pintura, com o cinema, com o teatro, porque existe uma atmosfera, um estado-tempo, não é? E no qual essas interrelações se estabelecem. Por exemplo, tem momentos, vocês falaram do modernismo, em que era muito claro que essas linguagens estavam em diálogo. Em outros momentos da história acontece o mesmo, e em diversos locais, países, inclusive. Por exemplo, se a gente pensa nos muralistas mexicanos, vai ter que pensar no cinema, no teatro que se estava fazendo, na literatura que se estava fazendo nesse período. É difícil engavetar e falar, eu vou falar só de literatura. Não estou questionando, ou seja, se você quer falar só de literatura, tudo bem, uma decisão do pesquisador, mas quando você consegue abrir sua cabeça e olhar tudo em conjunto, tudo dialogando, o que se produz é um enriquecimento muito, muito grande, muito grande. Só isso. Lucas, pode falar. Eu queria ficar quietinha aqui, estava muito bom ouvir vocês falarem, mas agora eu vou ter que comentar alguma coisa a partir dessa última discussão. Agora no doutorado, né, eu fiz uma disciplina que o professor comentava que nós, enquanto estudiosos de literatura, sempre estamos trabalhando de uma perspectiva comparatista, porque a gente manipula conceitos. A gente trabalha com diversas áreas, a literatura é muito ampla, ela perpassa a sociologia, perpassa a filosofia, perpassa as outras artes. Então, nós sempre vamos trazer conceitos de outras áreas para dialogarem. Então, por mais que a gente pense que a gente não está fazendo um estudo comparatista, se você está trazendo uma teoria para dentro da literatura, você já está partindo de uma comparação, você já está tendo que elaborar, fazer, conversar diversos pontos que não necessariamente são convergentes.
Enfim, é muito bom estar aqui e presenciar vocês colocando todos esses campos para dialogar, gente. Então, parabéns. Perfeito, Lucas. Só complementando isso, né, que vocês estão dizendo, porque compartilho essa angústia, né, eu acho, desse desejo da literatura de dialogar, né, dessas interfaces, que elas podem se dar, inclusive, acho que isso que Sara coloca também, né, toda literatura, toda produção artística, ela está dentro de um tempo, e esse tempo está permeado pelas suas questões filosóficas, que passeiam em linguagens diferentes, né? Esse tempo está permeado pelas suas necessidades técnicas, inclusive, tá permeado pelas suas necessidades de linguagem, assim. E acho que quando a gente está disposto ou está afim, né, de olhar para a literatura nesse diálogo filosófico mesmo, com seu tempo, e com as necessidades do olhar para esse tempo, a gente acaba encontrando muitos diálogos com outras linguagens. É isso um pouco que eu quero dizer, são diálogos técnicos com outras linguagens, diálogos sociológicos, filosóficos com essas outras linguagens, né? E eu fiquei muito feliz ao ler os resumos de todo mundo, porque eu acho que, de alguma forma, todos aqui estão tentando estabelecer justamente essas possibilidades de conversa entre linguagens, né? Nas suas variadas formas, assim, alguns vão para campos mais filosóficos mesmo, outros vão para campos mais das tecnologias que vão sendo usadas em cada uma dessas linguagens, né? Como que a gente vai traduzindo as necessidades de um certo tempo em cada uma dessas possibilidades, assim. Eu fiquei muito feliz hoje pelo início desse diálogo, acho que não tinha forma melhor de começar, né, a estabelecer aqui um pouco o diálogo do campo mesmo, a dar esse pontapé inicial. Fico feliz também que muita gente tenha se animado a se colocar e a falar nesse primeiro momento, essa era a ideia mesmo, que a gente começasse a estabelecer esse diálogo, que a gente aqui começasse a estabelecer essas redes mesmo entre pesquisadores de um mesmo campo, né? Então, são muito bem-vindas as trocas entre os objetos, entre as referências e também entre as inquietações das pesquisas, né? Eu acho que o trabalho de pesquisa muitas vezes é muito solitário e ninguém entende às vezes o que a gente está fazendo, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente tem as nossas alegrias clandestinas, né, as nossas felicidades das descobertas, então a gente precisa mesmo estabelecer esses momentos de troca, de diálogo, e fazer isso entre os pares pode ser delicioso. É um pouco essa a perspectiva. Então, fico muito feliz que a gente já tenha começado assim, nessa troca, nessa perspectiva mesmo de conversa, de diálogo. Eu queria saber se mais alguém gostaria de se colocar, né, ainda sobre essa mesa. Só um pouquinho do que a Lara falou. Tá. Quando a gente começa a ver os aspectos técnicos da linguagem cinematográfica, o quanto a gente passa a olhar, a ver um filme de uma forma diferenciada, né? Ver o quanto é importante a luz, o som. Esse trabalho surgiu a partir de uma disciplina que eu fiz com a professora Carmen Tindó, na UFRJ, que ela trabalha justamente essa relação do cinema, na verdade, o cinema africano, e literatura, e a gente passa assim, ter um olhar tão apurado, a gente não consegue mais ver um filme de uma forma ingênua, né? Vai ver que todos os aspectos ali têm o seu significado, a sua simbologia, e que a gente precisa, sim, dar atenção e colocar de forma pontual. Assim, só esse adendo aí, complementando o que a Lara falou. Taíla, eu vou aproveitar e fazer um adendo do adendo, que a sua comunicação me lembrou um texto teórico que eu gosto muito, que é do professor Sérgio Guimarães de Souza, que é professor lá do Minho, né, então, português, e ele estuda a presença a recepção literária no cinema, mas pensando aspectos cinematográficos na obra do Lobo Antunes. Então, nos romances do Lobo Antunes, ele pesquisa, vou te deixar aqui a referência, que acho que pode te interessar. E ele diz uma coisa assim que eu gosto muito e que eu acho que
cristaliza um pouco o que vocês estão dizendo, que é todo o amante da literatura é, de certa forma, pelo menos um razoável cinéfilo. Porque, assim, essa paixão que a gente tem pela literatura, né, se expande pela forma como a gente se relaciona com as outras artes, e o cinema é uma arte narrativa, né? Então, como um amante de literatura não vai se interessar por isso, se instigar por isso, mesmo quando a gente se sente inábil, né, em termos técnicos, para até onde apreciar. E quando a gente lida com cinema poético, né, com os vários gêneros no cinema, como o cinema lida com esses aspectos vários da literatura, por exemplo, a carta, né? Como pensar o gênero, transformar o gênero carta numa narrativa. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente cria essas caixinhas para conseguir se organizar e pesquisar e aprofundar os nossos temas, mas não tem como amar literatura sem amar a arte em geral. E aí eu acho que o Lúcio, né, é bom saber que a Luísa também é uma cardosiana aqui, e aí o Lúcio é uma grande inspiração para isso, porque ele é um escritor de mão cheia, mas um apaixonado pela arte, e apesar de se considerar fracassos, né, Luísa, para mim, tudo que o Lúcio tinha, a mãozinha do Lúcio em arte, é maravilhoso, né? O que faltava era talvez um espaço ali de recepção. Acho que ele estava muito deslocado, né, dentro do momento dele, mas fazia assim, arte com muita paixão, e independente de qual gênero, independente de qual arte, e sempre de forma muito autodidata, o que eu acho muito corajoso, de embrenhar e buscar e tentar atravessar esses limites, né, dos campos acadêmicos. Eu não consegui anotar o nome da professora que você falou. É Carmen Feijó, da UFRJ? Carmen Tindó. Tindó. Carmen Tindó é sobre cinema? Ela estuda a relação de cinema e literatura. Na verdade, ela é de Africanas, né? E faz essa relação. Eu vou colocar aqui no chat. Obrigada. Bom, a gente podia dar um anúncio do que vem hoje à tarde, Júlia, para que todo mundo fique com interesse, por favor. Essa mesa, a gente pensou justamente nessas relações, né, das transposições cinema-literatura e literatura-cinema. Foi uma alegria ver que a gente tem essas transposições nos dois fluxos, pensando cinema e literatura aí como duas artes já muito consolidadas, né, duas artes, como foi colocado aqui, com muitas interseções, mas também com linguagens já muito consolidadas. Então, a gente teve essa primeira mesa nessa transposição, literatura, cinema, cinema, literatura, e agora, à tarde, a gente vai para o campo da intermedialidade, né? Então, a gente vai trabalhar também, são 5 proposições, né, que vão trabalhar a intermedialidade com o cinema ainda, mas também com o jornal, com a carta, com o diário, enfim. Eu acho que também para a gente é super importante para a gente entrar nesse outro campo, né? Amanhã a gente volta também para as discussões com o cinema, porque realmente ela recorreu aí todo o nosso simpósio, mas eu acredito que todas essas discussões, na verdade, elas vão se somando. Então, essa conversa que a gente começou agora, ela acaba também continuando na próxima mesa e nas próximas mesas. Então, a gente convida todo mundo que também esteja presente, acho que o ideal é que estejamos presentes em todas as comunicações que possamos, porque eu acho que aí é que o diálogo vai se estabelecendo e vai se aprofundando, né? E a gente retoma, então, hoje, às 2 em ponto, com essa segunda sala, né, de intermedialidade. Teremos as apresentações de Alain, Andressa, Fernanda, Leila e Luísa, tá bom? Gente, muitíssimo obrigada por esse início, acho que foi um ótimo início. Continuamos agora à tarde. Convido todo mundo para agora a sessão plenária também, né, para a gente continuar no evento. Nos encontramos às 2. Lembrem que o link é o mesmo. Isso, a gente mantém o mesmo link, tá bom? Muito obrigada a todas que apresentaram hoje. Como Lara comentou, assim, estamos aqui cheios de referências e de anotações agora. Obrigada.
Nos vemos às 2. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.